Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos dando continuidade aqui à nossa aula de contratos empresariais, na qual nós estamos estudando o contrato de seguro. Nós já tivemos um bloco de aula, vendo as características do contrato de seguro, e agora então a gente dá sequência ao nosso estudo de contrato de seguro, estudando aí os elementos do contrato de seguro. Então, elementos do contrato de seguro. E o primeiro elemento a gente já estudou, são as partes, o segurador ou a empresa seguradora, e o segurado. O segundo, pessoal, é o objeto do contrato de seguro, é o bem, ou interesse segurado. Vou até colocar aqui, bem ou, na verdade, o interesse segurado. E veja que esse interesse segurado, ele pode ser de natureza patrimonial, um bem patrimonial, como carro, como a casa, ou então um bem de natureza pessoal, como a vida ou a integridade física. E é a partir desse objeto segurado que a gente tem, então, a divisão em contratos de seguro patrimonial e contratos de seguro pessoal. Agora, claro, nós vamos estudar com mais afinco, com mais profundidade, esses dois tipos de contrato mais adiante, porém, é importante, desde logo, a gente verificar objetos que não podem ser segurados, objetos do qual não se pode celebrar contratos de seguro. E o primeiro é objeto ilícito. Se o objeto é ilícito, evidentemente não se pode celebrar contrato de seguro. Então, por exemplo, uma grande organização criminosa vai fazer um transporte de uma grande quantidade de drogas e aí liga na seguradora e fala, olha, eu estou transportando droga aqui e eu quero então segurar o meu carregamento. Caso a polícia venha e apreenda o carregamento de droga, a seguradora então indeniza essa quantia. Evidentemente que, tendo objeto ilícito, esse contrato não vai poder ser celebrado. Então, não pode ter como objeto, como nenhum contrato pode ter objeto, seguro de droga e objeto ilícito. Também, pessoal, não se admite como objeto de contrato de seguro, se tiver previsão, então, de algo contrário à ordem pública. E veja que isso no contrato de seguro é bastante rigoroso, é bastante verificável até, por conta da necessidade de registro à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Então, se o contrato de seguro tiver uma cláusula contrária à ordem pública, esse contrato de seguro não vai poder ser registrado na SUSEP. E principalmente no caso de interesse patrimonial ou bem patrimonial, não se admite como objeto do contrato de seguro se o contrato de seguro tiver valor acima do próprio objeto segurado. O contrato de seguro ele não pode ter valor acima do próprio objeto segurado. Do contrário, passa a ser interessante ao segurado que haja um sinistro e que haja perdimento do bem, porque se o seguro tem um valor maior que o próprio bem, perdendo o bem e recebendo o seguro, o segurado então acaba recebendo um valor maior do que o próprio bem, do que ele teria tendo o bem em si. E isso acaba sendo um incentivo para que se pratique então fraude ao seguro, em que o próprio segurado então dolosamente leva ao perecimento do bem segurado para que obtenha, então, a indenização, e isso, claro, geraria a ele um enriquecimento ilícito. Então, o contrato de seguro, ele não pode ter um valor acima do próprio bem segurado. Bom, olha só, pessoal, o segundo elemento do contrato de seguro, a gente já estudou,
também, que é o prêmio, que é a quantia em dinheiro que o segurado paga à seguradora, que é calculado pela seguradora através de cálculos atuariais, levando em consideração o grau de risco e também o valor da indenização. Quanto maior for o risco ou quanto maior for a indenização pleiteada, maior também vai ser o prêmio, né? A quantia que o segurado tem que pagar à seguradora. Pessoal, e é importante notar que esse prêmio, né, ele tem que ser pago pelo segurado, ele tem que estar em dia com o pagamento. Se o prêmio não for pago ou o segurado estiver em mora no pagamento desse prêmio, vai ocorrer a caducidade do seguro, nos termos aí, pessoal, do artigo 763 do Código Civil, que diz pra gente que o segurado em mora quanto ao prêmio não tem direito à indenização. E isso é chamado, então, de caducidade do seguro. Se o segurado estiver em mora com um prêmio, a seguradora não tem o dever de pagar a indenização aí. Salvo, né, se o segurado, então, purgar a mora antes do sinistro. E veja que, na ideia de purgação da mora, inclui não apenas o valor do principal, mas todos os consectários legais, como correção monetária, juros moratórios e, eventualmente, multas, como cláusula penal ou moratória, desde que especificamente prevista no contrato, né? E somente com o pagamento do principal, com todos os encargos, é que de fato tem purgação da mora e de fato, então, havendo essa purgação da mora antes do sinistro, é que o segurado retoma o seu direito à indenização, né? Agora, veja só, nós não podemos esquecer que seja pelo direito civil, em razão da interpretação do contrato de seguro pró-aderente, que é o segurado, seja pela aplicação do direito do consumidor, que também gera uma proteção ao segurado, a jurisprudência acaba mitigando, né, reduzindo o rigorismo aí da caducidade do seguro, né, caducidade do seguro, de duas formas. Primeira forma, a jurisprudência entende que, apesar do segurado estar em mora, se ele pagou bastante ou a maior parte do seguro, né, do prêmio desse seguro, o que a jurisprudência chama então de adimplemento substancial, e falta, portanto, a menor parte do prêmio, uma quantia pequena a ser paga do prêmio, como houve adimplemento substancial, em maior parte, não haveria caducidade do seguro. É lógico que o segurado vai ter que pagar o que falta, mas, como falta muito pouco, havendo sinistro, ainda que ele esteja em mora, ele não perde o direito à indenização. Ele não deixa de dever o que falta, mas como falta muito pouco a ser pago do prêmio, o segurado não perde o direito à indenização. Esse é o famoso adimplemento substancial. E a segunda regra que a jurisprudência traz para a gente aí, em prol do segurado, é que, estando em mora o segurado, a seguradora deve primeiro notificar o segurado para que ele pague. E somente então, havendo notificação da seguradora e após essa notificação, é que o segurado, então, perderia direito à indenização, né? A jurisprudência entende que não basta, então, mero inadimplemento, né? Ou, na verdade, inadimplemento relativo, que é a mora, para que gere, então, perda do direito de indenização ou caducidade do seguro. É necessário que, estando o segurado em mora, que a seguradora primeiro notifique o segurado e apenas após essa notificação, se não houver adimplemento ou purgação da mora, é que o segurado, então, perde o direito à indenização, né, gerando, então, a caducidade do seguro. Pessoal, importantíssimo. Então, como mitigação à regra do 763 e a caducidade do seguro, segurado em mora, ele,
em regra, perde o direito à indenização, salvo adimplemento substancial ou entendimento jurisprudencial que exige prévia notificação do segurado. Bom, pessoal, o terceiro elemento do contrato de seguro é a proposta, né? O terceiro elemento do contrato de seguro é a proposta. A seguradora ela tem que apresentar uma proposta de seguro ao segurado, para que o segurado possa estudar e verificar a viabilidade de celebrar aquele contrato de seguro ou não. E essa proposta, veja, tem que ser formal, formalizada através de um documento encaminhado, então, ao segurado. E essa proposta deve conter o risco garantido, que a gente chama, né, na prática, no dia a dia, de coberturas. Então, dano material, dano moral, né, dano a terceiro, né, são as coberturas que aquele contrato de seguro vai gerar. E, claro, o valor respectivo da indenização, que a gente chama de limite em valor da garantia. Cobertura é o que cobre, né, e o limite, então, da garantia é o que se paga de indenização em razão daquelas coberturas. Né? Depois, tem que trazer também o prazo de validade do seguro, porque, evidentemente, o seguro ele só vai cobrir sinistros que ocorram durante o prazo. Se ocorrer antes da vigência ou após a vigência, após o término de vigência do prazo, a seguradora não fica obrigada a cobrir aquele determinado sinistro. Então, o segurado ele tem o direito de saber, de fato, qual é o prazo de vigência daquele contrato de seguro. Além disso, a proposta tem que trazer expressamente qual é o valor do prêmio devido, para o segurado saber o que de fato ele tem que pagar à seguradora, e tem que trazer também quais serão os beneficiados ou quem serão os beneficiados, né? Normalmente, o próprio segurado é também o próprio beneficiário, como que acontece na grande maioria dos seguros patrimoniais, né? Então, o segurado, o dono do carro faz o seguro do carro e, havendo perdimento do carro, a seguradora paga a indenização ao dono do carro, que é o próprio segurado. Essa é a regra, normalmente, em seguros patrimoniais. Agora, veja que em seguros pessoais, principalmente o seguro de vida, há uma dissociação em quem é o segurado e quem é o beneficiário. Porque no caso de seguro de vida, o segurado paga o prêmio, mas o sinistro é a morte do próprio segurado. E aí, claro, a indenização não vai ser paga ao próprio segurado, porque ele morreu, a indenização vai ser pago a outrem. Né? A indenização vai ser pago a outrem, a um terceiro, né? A um terceiro. E isso acaba, tecnicamente, recebendo o nome de estipulação em favor de terceiro. Seguro de vida clássico, ele é um exemplo de estipulação em favor de terceiro, porque as partes contratantes, segurado e seguradora, acabam gerando, então, benefício a um terceiro, que é quem vai receber a indenização em caso de morte do segurado. Pessoal, aqui a regra é que o próprio segurado indique quem vai ser o beneficiário. E, claro, vai ter que ter previsão expressa, então, da proposta e depois, formalizado o contrato de seguro, também da apólice. Contudo, caso o segurado não preveja expressamente quem vai ser o beneficiário, portanto, em caso de omissão do segurado em prever quem vai ser o beneficiário, a lei o faz. A lei prevê o beneficiário, que é a regra, então, do artigo 792 do Código Civil. E a lei diz que, não havendo previsão específica de quem é o beneficiário, o seguro de vida, ele é pago, então, metade ao cônjuge e metade aos herdeiros do segurado, seguindo a chamada ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação hereditária, que é a ordem de herdeiros. Primeiro os descendentes, depois os ascendentes, aí o cônjuge, depois os colaterais até o quarto grau e então o companheiro. Essa é a ordem de vocação hereditária. Mas veja que a aplicação dessa regra do artigo 792, ela é subsidiária, ela é em um segundo momento, porque deve o próprio segurado prever quem é o beneficiário. E prevendo quem é o beneficiário, é ele, beneficiário, que vai receber
ainda que em dissonância com a própria ordem de vocação hereditária, Porém, se o beneficiário não, se o segurado não prevê quem é o beneficiário, portanto, havendo omissão do segurado, a lei vem e supre essa omissão, uma regra subsidiária, dizendo que a indenização do seguro de vida vai ser pago metade ao cônjuge, mais metade aos herdeiros, seguindo a ordem de vocação hereditária. Né? Mas é uma ordem, uma regra subsidiária. A regra principal, a regra primeira, é que o próprio beneficiário, o próprio segurado preveja quem é o beneficiário. Pessoal, eu não ia comentar, mas vou comentar. Eu já fui consultado, né, a respeito disso. Um cônjuge ficou sabendo que o outro cônjuge tinha feito um seguro de vida e que tinha colocado outra pessoa como beneficiário, né? Não tinha colocado o cônjuge, tinha colocado uma outra pessoa como beneficiário. E não era nem parente. E esse cônjuge, então, consultou a gente, né, no escritório perguntando sobre a possibilidade e a validade, então, do outro cônjuge ter feito um seguro beneficiando o terceiro. E a resposta é sim, é lícito, e sim, é possível, e sim, havendo falecimento, a seguradora é obrigada a pagar ao beneficiário expressamente previsto no contrato de seguro. E esse valor é pago diretamente a esse beneficiário. Esse valor e esse beneficiário não entram em inventário e em partilha, porque é direto, não decorre de regra de sucessão nenhuma, né? E ainda que seja um terceiro, não cônjuge, não herdeiro, não viola nenhum tipo de regra de direito da sucessão, né? E, portanto, é plenamente válida aí. E também, como não respeita a regra de sucessão, esse terceiro beneficiário, ele não é obrigado a colacionar esses valores em herança, né, em inventário, né? Ele não é obrigado a trazer em inventário para fins de compensação de valor. É direito próprio, pago diretamente para a seguradora, não tem nada a ver com herança, não tem nada a ver com inventário, não tem nada a ver com regras de sucessão. Né? E aí, quando a gente fez essa consulta e deu essa orientação, o cônjuge ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Com razão aí, né? Ficou com a pulguinha atrás da orelha. Mas juridicamente, né, em direito é válido e não decorre das regras de sucessão. Agora, o que o cônjuge que nos consultou fez com o cônjuge que contratou o seguro, não faço a menor ideia. Mas que ficou com a pulguinha atrás da orelha, ficou. Né? Bom, pessoal, depois, o próximo elemento do contrato de seguro é a própria apólice. E veja que esse é um documento obrigatório. A apólice de seguro é um documento obrigatório. A seguradora é obrigada a entregar a apólice ao segurado. De preferência, se não de forma obrigatória, físico, né, em documento físico, aí, postando em correio, encaminhando para o corretor, e o corretor se encarrega de encaminhar para o segurado, ou encaminhando diretamente ao segurado, com aviso de recebimento, né, porque a apólice é um documento obrigatório, e, na verdade, é o único documento que o segurado tem para provar a existência do próprio contrato de seguro. A forma que o segurado tem de provar a existência do contrato de seguro é a posse e a apresentação da apólice de seguro, né? Antigamente, essa apólice vinha acompanhado de um livrinho, que era chamado de Manual do Segurado. Hoje vem só a apólice, 2 folhinhas aí, e a apólice recomenda, então, que o segurado logue no sistema da seguradora, né, no site da seguradora, e no site da seguradora o segurado vai ter acesso, então, ao documento digital, que é o Manual do Segurado. Bom, pessoal, e o que essa apólice traz? Os riscos e as coberturas, quais são os sinistros cobertos, né? O prazo de ocorrência e, claro, qual é o valor da indenização, né? Qual é o valor da indenização? Então, o risco é a probabilidade do sinistro.
O sinistro é a ocorrência do risco, havendo dano ou perecimento do bem ou interesse segurado, né? E a indenização é a contrapartida da seguradora ao segurado ou ao terceiro beneficiário, né, em razão do sinistro e pelo contrato de seguro. E esses são os elementos básicos aí que a apólice ela tem que trazer. Bom, terminamos os elementos dos contratos de seguro e a gente pode analisar um pouquinho aqui as regras básicas de todo e qualquer contrato de seguro, né? Então, regrinhas básicas aí de todo e qualquer contrato de seguro, independente das modalidades que ele tenha, né? E as modalidades a gente vai estudar daqui para frente. Agora a gente vai ver as regrinhas básicas para todo e qualquer contrato de seguro. Primeira regrinha básica, pessoal, olha só, é nulo contrato de seguro para garantia de risco oriundo de dolo. É nulo contrato de seguro para garantia de risco oriundo de dolo. Ou seja, o interesse protegido, ele tem um risco inerente, mas esse risco e a efetivação desse risco, que é o sinistro, não pode decorrer de uma conduta dolosa, querida pelo próprio segurado ou pelo próprio beneficiário, né? Não existe aqui proteção por autolesão do segurado ou do beneficiário ao interesse protegido, né? E se o segurado ou beneficiário dolosamente contribuir ou causar pela lesão ou pelo perecimento do interesse tutelado, isso, na verdade, configura fraude a seguro, que é uma figura tipificada como crime equiparado de estelionato ou equiparado ao estelionato, previsto aí no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, né? O crime de fraude a seguro. Isso é muito comum em caso de veículos, né? Recentemente, aí, pela seca, vários lagos ou açudes, né, em pedreiras aí, acabaram tendo uma baixa do nível de água e vários veículos ou carcaças de veículos foram localizados. E a polícia, então, pegou os registros desses veículos através aí do chassi, do número de motor, e identificou que esses veículos tinham sido reportados como furtados ou roubados. E o proprietário, o segurado, o beneficiário, tinha recebido o seguro em razão desses veículos, né? E como os veículos não estavam depenados, eles estavam íntegros, a polícia supôs que poderia, em tese, ter crime de fraude a seguro. Quando, então, o próprio segurado ou beneficiário desse seguro dolosamente contribui ou causa a ocorrência do sinistro, com dano ou perecimento do bem, visando o recebimento da indenização securitária, né? E também, pessoal, discute-se, né, essa ideia de autolesão em caso de seguros pessoais, né, como é o caso de seguro de vida, em que o segurado se suicida, né, tira a sua própria vida. E a gente vai ver que, nesse caso de seguro pessoal e suicídio, existem regrinhas próprias, né? A gente tinha toda uma construção jurisprudencial antes da vigência do Código Civil de 2002, e quando adveio, então, o Código Civil de 2002, ele trouxe uma previsão expressa contrariando um pouquinho o entendimento jurisprudencial que havia sido construído antes da vigência do Código Civil de 2002, portanto, na vigência do Código Civil de 2016. E, com isso, o entendimento jurisprudencial acabou tendo que ser modificado, e, de fato, foi, e hoje a gente tem uma situação pacífica na legislação e na jurisprudência, né? Mas a gente vai estudar logo mais essa ideia, então, do seguro de vida e do suicídio do segurado. Bom, pessoal, segunda regrinha básica aqui é a não ocorrência de risco ou sinistro
não isenta o pagamento do prêmio. Veja que o prêmio ele é pago para fins da garantia, né? O contrato de seguro ele é um contrato de garantia. E nem o segurado e nem a seguradora querem a ocorrência do sinistro. Infelizmente, o sinistro é uma fatalidade que pode vir a ocorrer. O que o segurado quer é a garantia. E se, durante a vigência do contrato, a seguradora dá a garantia, a seguradora, na prática, cumpriu o quanto ela prometeu cumprir, que era a dação da garantia. Então, o segurado paga o prêmio não para que ocorra o sinistro e que seja indenizado, né? Ele paga o prêmio para ter a garantia, em caso de ocorrência de sinistro, que ele seja indenizado. Mas o objetivo maior do contrato de seguro é a dação da garantia. E, portanto, se paga o prêmio e dado a garantia, mas não ocorrendo o sinistro, e aí está o elemento aleatório do contrato de seguro, a seguradora ela não é obrigada a devolver esse prêmio. A seguradora não é obrigada a devolver esse prêmio. Por exemplo, aí, a pessoa fez um contrato de seguro de veículo porque ela se utilizava desse contrato de seguro desse veículo todos os dias. Contudo, veio a pandemia, e suspendeu as atividades, então, dessa determinada pessoa, e essa pessoa, então, não tem mais necessidade de se utilizar do veículo todos os dias, e aí o veículo, então, ficou parado na garagem dessa pessoa, né? Houve uma redução do risco, houve, né? Provavelmente não vai de fato acontecer o sinistro, mas a seguradora não é obrigada a devolver o prêmio, e a gente já viu aqui que, em regra, não cabe nem redução desse prêmio, né? A redução do prêmio só seria possível realmente numa situação excepcional, né? Uma situação excepcional aí, em que fique de fato caracterizado, né, a verdadeira impossibilidade de ocorrência de risco ou de sinistro. Que eu comentei com vocês, o carro, então, ele foi tirado de serviço e ele foi para um museu. Estando dentro do museu, impossível que ocorra um sinistro, né? Impossível que ocorra um sinistro. Então, aí, realmente, de fato, não tem sinistro, não tem risco, e aí houve uma redução verdadeira, drástica do risco, e nesse caso extremado, aí sim seria possível, então, a devolução, ou a redução do prêmio. Mas, em regra, sem caso extremado assim, o risco permanece ou é possível de ocorrer, então também não se reduz, não se devolve o prêmio e não se reduz esse prêmio. Pessoal, terceira regrinha básica de todo contrato de seguro. O segurado é obrigado a comunicar o segurador logo em seguida da ocorrência do sinistro, sob pena de perder direito à indenização. Então, o segurado é obrigado a comunicar o segurador tão logo ocorra o sinistro. Se ele não o fizer, se ele demorar para comunicar o segurador, seja por qualquer motivo for, se demorar a comunicar o segurador, isso pode levar à caducidade do seguro, né, e à desnecessidade, então, da seguradora de pagar a indenização. Essa regrinha é decorrência da ideia da estrita boa-fé, que rege o contrato de seguro. Tudo que ocorrer, seja o sinistro ou então, ao menos, a majoração do risco, obriga o segurado a comunicar imediatamente à seguradora. A seguradora ela tem que estar ciente de todos os fatos, né, prévios ou durante a vigência do seguro que ocorrem em razão ou ao interesse tutelado aí. Né? Então, o segurado não pode demorar a comunicar o sinistro, o segurado não pode deixar de comunicar majoração de risco à seguradora sob pena de caducidade do próprio contrato de seguro. E por fim, pessoal, no caso específico de seguro de dano, não inclui garantia a vício intrínseco à coisa.
né? Então, o contrato de seguro de dano não inclui garantia a vício intrínseco à coisa, que são chamados vícios ocultos ou vícios redibitórios. Então, problemas pré-existentes na coisa ou que são internos à própria coisa não são cobertos por contrato de seguro. Por exemplo, faço um contrato de seguro de veículo. E aí eu estou dirigindo a um vazamento de água do radiador e o meu carro ferve, então, e funde o motor, né? Eu vou poder acionar a seguradora? Em regra, não, né? Porque esse é um vício interno à coisa que decorreu da própria coisa ou então de um mau uso da coisa, porque eu ou não coloquei água, ou não dei manutenção, ou então, indicando a elevação da temperatura, eu não parei o veículo, né? E eu podia ter parado e evitado o dano. Então, esse dano aí não é coberto pela seguradora. E outro exemplo, e esse é um caso real aqui de Jales, um determinado conjunto habitacional, né, ele foi entregue aí pela municipalidade, pelo Estado, e as casas, então, passaram a apresentar alguns defeitos intrínsecos. Piso soltando, né, reboco, tintura e reboco também soltando das paredes, determinados vazamentos, afundamento aí de piso, né, de área, deixando aí o contrapiso oco, levando a rachaduras, enfim. Né? Vocês devem estar acompanhando por notícias. Né? Eu fui consultado porque dentro desse contrato de financiamento desses imóveis, há a previsão expressa de um contrato de seguro. E esses moradores, então, queriam acionar a seguradora em razão desses vícios e defeitos inerentes aos imóveis, né? Soltando piso, soltando reboco, afundamento, vazamento, e eu fui consultado por um desses moradores e orientei no sentido de que não poderia, né, acionar a seguradora, porque a seguradora estava lá para vícios, na verdade, externos ou riscos externos ao bem, como vendaval, como incêndio, né, como batida do imóvel aí, e também, né, com previsão do famoso seguro prestamista, que a gente vai estudar daqui a pouco, em caso aí do mutuário perder o emprego ou ter uma invalidez e não conseguir mais pagar as prestações, e aí então a seguradora pagaria as prestações em um determinado período em que então o mutuário não teria condições de realizar esse pagamento. Né? Mas veja que o seguro prestamista, ele também se refere a vícios externos, né? Como a morte do mutuário ou a incapacidade desse mutuário, né? Além do próprio objeto segurado. Né? E, consequentemente, nem o seguro do imóvel e nem o seguro prestamista cobriria esses danos intrínsecos ao imóvel. Né? E quem se responsabilizaria, então, era quem participou na feitura desse imóvel, como a incorporadora, como a construtora e, eventualmente, entes públicos envolvidos aí, mas não a seguradora. Não tinha como acionar a seguradora, porque se trataria de sinistros internos ao próprio bem, não sinistros externos. Né? Então, o seguro do imóvel, ele vai cobrir curto-circuito, ele vai cobrir vendaval, ele vai cobrir enchente, ele vai cobrir incêndio, né? Mas ele não vai cobrir piso soltando, né? O reboco soltando, ou pintura esfarelando, não é esse o objeto do contrato de seguro. E o outro seguro, que é o seguro prestamista, ele cobre, na verdade, impossibilidade por morte ou incapacidade do mutuário pagar as parcelas do financiamento. Também não vai cobrir danos internos ao próprio imóvel ou vícios internos ao próprio imóvel. E com isso, então, a gente terminou as regrinhas básicas aqui de todo e qualquer contrato de seguro.
né, terminamos as regrinhas básicas de todo e qualquer contrato de seguro. E a gente pode, então, dar sequência aí, estudando agora as modalidades dos contratos de seguro. Pessoal, claro, veja, nós estamos estudando seguros dentro do direito empresarial, dentro do direito privado. Então, claro que, apesar de no início da aula, né, do bloco anterior, a gente ter comentado um pouquinho sobre seguros públicos, que é a Seguridade Social, nas modalidades de seguro, que é o que a gente vai ver agora, a gente vai focar, claro, no gênero seguros privados, né, gênero seguros privados. Portanto, um segurado particular, privado, e uma empresa seguradora, também particular, também privada. Bom, pessoal, e para estudar essas modalidades de seguros privados, nós vamos fazer uma classificação desses seguros, principalmente em relação a dois critérios classificatórios. O primeiro critério classificatório é quanto ao sujeito, ou até no plural, quanto aos sujeitos de contratação. Quem está, de fato, contratando o seguro. E o segundo critério classificatório, né, quanto ao bem tutelado, quanto ao interesse tutelado aí. Não está aparecendo na tela, mas eu já vou adiantar, né, quanto ao bem tutelado, quanto ao interesse tutelado, a gente já viu que nós temos seguros patrimoniais ou de dano, que tutela, que garante, então, bens materiais, né? E a gente tem também os seguros pessoais, que garantem, então, bens ou interesses pessoais, como a vida e a integridade física de determinada pessoa. Começando aqui, pessoal, pelo primeiro critério classificatório, que é quanto ao sujeito da contratação. E quanto ao sujeito da contratação, nós temos os seguros individuais e os seguros coletivos, né? Quanto ao sujeito da contratação, a gente tem os seguros individuais e os seguros coletivos. Seguro individual é aquele em que o segurado, o próprio segurado, diretamente negocia e contrata com o segurador. No seguro individual, a gente tem segurado celebrando um contrato diretamente com o segurador. Esses são os contratos de seguro individual. E nós temos também os contratos de seguros coletivos. Os contratos de seguros coletivos, eles são celebrados, na verdade, por um ente, né, que reúne vários segurados, mas quem faz o contrato de seguro abarcando esses vários segurados não é cada um dos segurados, mas é o ente. E o ente, então, ente, contrata a seguradora, beneficiando um grupo grande de segurados. Isso acontece, por exemplo, quando a empresa, né, empregadora, celebra um contrato de seguro para os seus empregados. Sendo uma empresa que exerce uma atividade de risco, ela, evidentemente, em razão dessa atividade de risco, está colocando os próprios empregados também em risco, né? E, claro, havendo aí um acidente do trabalho, essa empresa ela é obrigada a pagar indenização pelo acidente do trabalho. E isso pode gerar quantias aí bem elevadas, né? E para diminuir o risco dela, a empresa, ela então contrata um seguro de vida ou um contrato de seguro de integridade física aos seus empregados. De modo que a gente tem um contrato de seguro coletivo, porque analisando o contrato e a apólice em si, nós teremos como contratante a empresa e como contratada a seguradora. Mas o beneficiário não é a empresa individualmente, mas sim os empregados dessa empresa, o grupo de empregados dessa empresa. Esse é um contrato de seguro coletivo.
E é muito comum também, pessoal, associações realizarem, né, esse tipo de contrato, como, por exemplo, as entidades de classe, né? A OAB, ela pode fazer um contrato de seguro coletivo para os seus associados, que são os advogados, né? O CRO, os institutos aí, né, de entidades de classe, protegendo todos os seus beneficiários, né? Eu tive a oportunidade de analisar um contrato de seguro feito pela Instituto de Dentistas, Institutos de Dentistas aí, IORD, qualquer coisa assim, né? Em que quem era associado a esse instituto de dentista pagava, né, a associação em uma mensalidade, e embutida nessa associação, nessa mensalidade, já havia um contrato de seguro por riscos profissionais. Então, se o dentista vinculado a essa entidade, no exercício da sua função, da sua profissão, causasse algum dano a paciente e o paciente acionasse judicialmente esse dentista, pleiteando então indenização por erro profissional, esse dentista poderia então denunciar a lide à seguradora, porque ele era beneficiário de um seguro coletivo aí, através dessa entidade, né, desse instituto que reunia dentistas. Muito legal, muito interessante, né? Inclusive, isso é uma recomendação que se faz aos profissionais liberais, né? Dentistas e principalmente médicos, né? Porque todo mundo está sujeito a cometer erros, né? Erros profissionais, né? Ainda que decorrente de uma conduta culposa, né? Mas, ainda que decorrente de uma conduta culposa, havendo esse erro profissional, o profissional ele vai ter que indenizar o seu cliente, o seu paciente aí, em razão desse erro profissional. E, claro, como os médicos são uma classe conhecida pela alta remuneração, né, pela alta remuneração, o que é natural, dado o custo de formação e a importância do trabalho que exerce, eles passam também a ser visados, né, em ações de indenização por erros médicos, né? E aí, então, se esse profissional médico tem um seguro profissional, ele vai, então, poder se valer da seguradora, para que a seguradora, então, se ele, médico, for condenado, ela, a seguradora, pague a indenização. E no caso dentistas, né, no caso dentistas, esse instituto, né, dos dentistas aí, essa associação dos dentistas, tem um seguro profissional embutido na filiação, né, da associação e na mensalidade que é paga, além de vários outros direitos, né, como, por exemplo, colônia de férias, né, como cursos que são ministrados. Então, bastante interessante, eu tive a oportunidade de analisar esse contrato de seguro aí por um cliente, né, odontólogo, que foi acionado judicialmente por um cliente, por um paciente dele, né, aduzindo erro profissional, mas não ficou caracterizado nenhum erro profissional, então ele acabou sendo absolvido e a gente fez a defesa, né, conseguiu absolvê-lo, e ele não teve que pagar nada, então também não teve necessidade de acionar a seguradora. Então acabou ficando por isso mesmo, foi só análise do contrato mesmo, não teve necessidade de acionar a seguradora em si, porque ele também não foi condenado, ele também não teve que pagar nada, né? Mas é legal, e aí fica a dica aos profissionais liberais que façam sim seguro profissional. Bom, pessoal, e com isso a gente terminou a classificação dos seguros, né, dos contratos de seguro, quanto aos sujeitos da contratação, podendo ser individual ou podendo ser coletivo. Mas faltou um detalhe, né? Faltou um detalhe. Olha só, no caso dos seguros coletivos, a contratação ela é feita por uma entidade, né? Ela é feita por uma entidade. Mas essa intermediação pela entidade, ela só ocorre na contratação. Porque uma vez contratado e havendo o sinistro, a comunicação é direta entre o segurado à seguradora, sem necessidade de nenhum tipo de intermediação pela entidade. Então, fique esperto em relação a isso também. No seguro coletivo,
A contratação é intermediada pela entidade, porém, uma vez contratado, celebrado o contrato, na vigência do contrato, havendo sinistro, não há necessidade mais de intermediação. O segurado ele pode e deve entrar diretamente em contrato com a seguradora, e a seguradora pode e deve se reportar diretamente ao segurado, sem necessidade de intermediação. Né? Então, veja, nesse caso que eu comentei com vocês, nós conseguimos o contrato através da entidade, porque foi a entidade que contratou. Mas se houvesse necessidade de acionar a seguradora, o segurado, dentista, meu cliente, né, acionaria, comunicaria diretamente à seguradora, independentemente ou sem passar pela entidade contratante aí. Então, essa é uma observação importante. Bom, agora sim, de fato, a gente terminou a classificação quanto ao sujeito de contratação e a gente pode analisar agora, né, a classificação quanto ao bem tutelado. Né, quanto ao bem tutelado. E quanto ao bem tutelado, né, a gente já adiantou aqui, nós temos os seguros patrimoniais ou de danos, né, que protegem, então, bens patrimoniais, que protegem bens materiais aí, né? E nós temos também os seguros pessoais, que protegem bens ou interesses pessoais, né, como a vida, né, e a integridade física. Agora, é importante notar que esses seguros patrimoniais ou de danos, ou então seguros pessoais, eles são gêneros. E como gêneros, cada um deles tem espécies próprias. De modo que, veja lá, o seguro patrimonial ou de dano, ele se subdivide em seguro de coisas ou em seguro de responsabilidade civil. Então, o gênero seguro patrimonial, ele se subdivide em seguro de coisas ou então em seguro, né, de responsabilidade civil. E esse fenômeno de subdivisão ou espécies também ocorre com seguros pessoais, com gêneros seguros pessoais. E daqui a pouco a gente estuda, então, essa subdivisão interna aos seguros pessoais. Por hora, pessoal, vamos focar o nosso estudo aos seguros patrimoniais ou de danos, que se subdividem em seguro de coisas ou então seguro de responsabilidade civil. No caso de seguro de coisa, o que é segurado é o bem. E a seguradora, ela é obrigada a pagar o bem ou então a consertar esse bem ao segurado. Então, no seguro de coisa, o seguro incide sobre a própria coisa. E essa coisa, então, sendo danificada ou perecendo, a seguradora se obriga a pagar o valor da coisa, ou então, se possível, consertar essa coisa ao próprio segurado. Isso é o seguro de coisa. Agora, no seguro de responsabilidade civil, a seguradora, ela se obriga não a pagar ao segurado, mas pagar danos que o segurado causou a terceiros. Então, esse seguro de responsabilidade civil, ele é muito conhecido no dia a dia como seguro de terceiro. O nome técnico é seguro de responsabilidade civil, mas no dia a dia ele é conhecido como seguro de terceiro, porque nessa modalidade de seguro, a indenização não é paga ao próprio segurado. A indenização é paga pelos danos causados pelo segurado ao terceiro. Então, a indenização quantifica-se pelo dano que o segurado causou, mas a indenização não é paga ao segurado, é paga ao terceiro. Pessoal, é possível que esses seguros sejam independentes, então, só seguro de coisa ou só seguro de responsabilidade civil. Mas é muito comum que esses seguros ocorram, né, em conjunto.
né, que esses seguros ocorram em conjunto. Então, se faz um contrato de seguro, e esse mesmo contrato de seguro, ele é um seguro sobre a própria coisa e também um seguro de responsabilidade civil. Mas é possível que eles sejam feitos em separado também, né? Normalmente, o seguro de veículo, ele dá cobertura à própria coisa. Então, se o veículo é danificado, se o veículo do segurado é danificado ou tem PT, a seguradora vai consertar o veículo ou vai indenizar o valor do veículo ao próprio segurado. E também, se em razão da colisão, né, o segurado acaba causando danos a terceiro, a seguradora também vai indenizar esses terceiros, né? Ela vai pedir que o terceiro leve o veículo a uma oficina, vai pegar o orçamento e ela vai pagar os danos desse terceiro aí. Normalmente o seguro de veículo tem os dois, mas é possível também seguro de veículo que não tenha cobertura da própria coisa. Por exemplo, é um carro muito raro, né? Só tem um no Brasil, né? Um carro de colecionador muito raro, só tem um no Brasil. E, portanto, o valor dele também é muito alto. Nenhuma seguradora vai querer fazer seguro para aquele veículo, porque se der qualquer coisinha que acontecer, não vai ter peça, não vai ter como substituir, não vai ter como consertar, então vai dar PT, e aí vai ter que pagar a indenização como um todo, e como o valor é muito alto, vai ficar muito alto também. Então, a seguradora se nega a fazer o seguro da própria coisa, né? Mas aceita fazer seguro de terceiro. Então, se aquele veículo se envolver num acidente ou causar um acidente, a seguradora não vai pagar o próprio veículo, porque não tem condição, muito caro, né? Muito específico e muito caro, mas vai pagar os danos que causar que aquele veículo, né, naquele acidente, causou a terceiro. Né? Então, veículos raros, veículos de colecionador, não tem seguro próprio, né, para si, não tem seguro de coisa, portanto, mas admite-se sim seguro de terceiro aí. Bom, pessoal, e no caso aí dos seguros pessoais, né, no caso dos seguros pessoais, o que se tutela aí não são bens materiais, né? Não são bens materiais. São bens, então, imateriais, inerentes à própria pessoa, né? Portanto, bens também pessoais, que é a vida ou a integridade física. E aí a gente vai ter, então, o seguro de vida, né? Como subespécie, o seguro de vida, na qual o segurado segura a própria vida e, em caso de falecimento dele, né, beneficiar-se-á um terceiro, né, que é a famosa estipulação em favor de terceiro. Não dá para indenizar o próprio segurado, porque ele morreu, né? Indeniza-se, então, quem ele indica para beneficiar. Esse é o seguro de vida. E a gente tem também, né, dentro aí, como subespécie dos seguros pessoais, os seguros de acidentes pessoais, e aí que se tutela a própria integridade física do próprio segurado. Então, se eventualmente o segurado ele não morre, mas ele tem uma incapacidade, né, que impeça que ele trabalhe ou que exerça atividade remunerada, a seguradora vai então indenizar ao próprio segurado. Aqui é até possível que se tenha uma estipulação em favor de terceiro, por exemplo, dependentes econômicos daquele segurado, como os filhos dependentes econômicos daquele segurado. E se o segurado está incapacitado, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir ter remuneração para sustentar os filhos. Mas isso é mais raro, né? Isso é mais raro. Normalmente, o seguro de acidente pessoal tutela a integridade física do próprio segurado, e ele, então, se tornando incapaz, ele, então, recebe valor aí, recebe um valor em razão da incapacidade dele. Bom, pessoal, algumas observações decorrentes dessas modalidades aqui. A primeira modalidade é que o seguro de veículo, ele traz uma proteção mista. O seguro de veículo, ele traz sim uma proteção mista. Por quê? Olha só. Primeiro, o seguro de veículo, ele tem cláusulas patrimoniais, tanto da própria coisa, que é a indenização do próprio veículo do segurado, e também, ainda na seara patrimonial, ele traz cláusulas de proteção à
terceiros, né, que é o chamado seguro de responsabilidade civil. Então, o seguro de veículo, ele tem uma proteção mista em âmbito patrimonial, porque traz seguro de coisa e traz também seguro de responsabilidade civil. Mas não só, porque normalmente o seguro de veículo também traz proteção em âmbito pessoal, como em caso de morte, né, e em caso de invalidez. O seguro de veículo traz também proteção em caso de morte e em caso de invalidez. Tanto é que admite-se até a proteção, né, de dano moral, né, admite-se no seguro de veículo até a proteção de dano moral. E dano moral é a violação do direito da personalidade, como a vida e a integridade física. Portanto, o seguro de veículo é muito interessante porque ele traz uma proteção global, tanto em âmbito patrimonial, de coisa e de responsabilidade civil, e também em âmbito pessoal, tanto de vida quanto de integridade física aí, né? Indenizando até o dano moral. Pessoal, e nesse respeito, uma vez eu fui consultado aí, né, sobre a cobertura ou não do dano moral. Por quê? Porque aquele contrato, né, do cliente que me consultou, ele não tinha previsão expressa de pagamento de dano moral. E o cliente queria saber se, em caso de sinistro, a seguradora teria que pagar o dano moral também. E a resposta é sim, tem que pagar. Ainda que o seguro, né, ou a apólice de seguro não fale nada a respeito do dano moral, a jurisprudência entende que sim, o dano moral ele está abarcado dentro da cobertura aí desse contrato de seguro, principalmente de veículo, porque o contrato, né, de seguro de veículo ele traz justamente essa ideia de proteção global, né? A não ser que tenha expressa cláusula excludente. Então, o contrato de seguro ele só não irá abarcar o dano moral se tiver expressa cláusula excludente. Agora, se não expressamente excluir, é porque, ainda que implicitamente, está sim incluída a proteção do dano moral. Né? Então, se a proteção ao dano moral é implícita, né? Ainda que não fale nada a respeito, presume-se que tenha proteção, a não ser, claro, se tiver expressa cláusula excludente desse tipo de âmbito garantista aí. Bom, pessoal, e a segunda observação que eu queria fazer diz respeito a pluralidades de contratos de seguro sobre o mesmo bem ou sobre o mesmo interesse segurado. Será que é possível fazer mais de um contrato de seguro sobre o mesmo bem ou sobre o mesmo interesse tutelado? E a resposta irá depender da modalidade de seguro. Se é um contrato de seguro patrimonial ou de dano, ou se é um contrato de seguro pessoal, como um contrato de seguro de vida. E funciona assim, olha lá. Como o contrato de seguro patrimonial ou de dano, ele almeja proteger um determinado bem material, nesse caso, em regra, não é possível pluralidade de seguros. Por quê? Porque se fosse possível, nesse caso, pluralidade de seguros, a pessoa iria perder um bem e, se tem pluralidade de seguros, iria receber várias indenizações e, portanto, receberia na prática um valor muito maior que o valor do próprio bem protegido. E com isso, essa pessoa teria um enriquecimento sem causa, a ponto de ser mais interessante para essa pessoa a ocorrência do sinistro, porque ocorrendo o sinistro, ela perde o bem, mas recebe então múltiplas indenizações sobre aquele valor, sobre aquele bem, multiplicando o próprio valor do bem.
né? Deste modo, em caso de seguro patrimonial ou de dano, em regra, não é possível a pluralidade de contratos de seguro sobre o mesmo bem ou sobre o mesmo objeto segurado. Agora, excepcionalmente, será possível, sim, a pluralidade de contratos de seguro. Porém, desde que sejam contratos parciais. Desde que sejam contratos parciais, em que cada contrato segure uma parte do bem ou um percentual do valor desse bem. E desde que todos esses contratos parciais, somados, se limitem ao valor total do bem. Se limitem ao valor total do bem. Né? Então, nesse caso, em que o único bem ele acaba sendo dividido entre vários contratos de seguro e várias seguradoras, cada qual segurando uma parte do bem ou um percentual do bem, mas que todos eles somados se limitem ao valor do próprio bem, é sim possível a pluralidade de contratos de seguro patrimonial ou de dano. Inclusive, isso recebe um nome, é o chamado cosseguro. É o chamado cosseguro. Mas isso não é algo tão comum, porque só há interesse de fato em realizar cosseguros, que são vários seguros parciais sobre um determinado bem e limitados integralmente ao valor desse bem, quando o valor do bem protegido é muito alto. E uma seguradora sozinha não conseguiria arcar com a indenização decorrente do perecimento do bem. Né? Isso acontece, por exemplo, em grandes obras. É uma construtora está construindo um prédio, né? Aquele prédio ele não vai ser segurado unicamente por uma seguradora, porque se ocorre o sinistro e o prédio tem o seu desabamento, o seu perecimento, o valor da indenização vai ser muito alto, a ponto, às vezes, de levar a quebra à própria seguradora. Né? Não é o prédio, é a construção de uma usina hidrelétrica pelo Estado. A construtora vai fazer seguro, mas ela não vai conseguir fazer seguro numa única seguradora. Então, ela vai precisar de várias seguradoras, cada qual segurando um determinado risco, um determinado parte do empreendimento ou determinado percentual desse empreendimento aí. Né? Então, nessas grandes obras, né, em bens de elevadíssimo valor, né, uma usina nuclear, já pensou uma usina nuclear? Aí é possível, né, ou surge o interesse do chamado cosseguro, em que a gente tem, então, várias seguradoras segurando o mesmo bem, mas de forma sempre parcial, e a soma de todas atinge o valor integral desse estabelecimento, desse determinado bem. Não pode passar, tem que ser limitado ao valor do próprio bem, sob pena, então, de enriquecimento sem causa. E, claro, sob pena de incentivar o próprio segurado a perecer o bem segurado para obter a indenização ou as múltiplas indenizações. Né? Então, caso de seguro de dano, a regra é seguro único, a não ser, então, a possibilidade do cosseguro, mas os cosseguros são sempre parciais e a soma deles são limitadas pelo valor do próprio bem. Agora, pessoal, no caso de seguro de vida, né, no caso de seguro de vida, a vida em si não tem valor, ou não tem valor quantificável, né, expressado em moeda. E nesse caso, então, não se tem como nem falar em enriquecimento ilícito. Então, no caso de seguro de vida, é sim possível a múltiplos seguros simultâneos. Né? É sim possível a existência de múltiplos seguros simultâneos. Seguro pessoal, seguro de vida, admite-se a possibilidade de múltiplos seguros simultâneos, sem problema nenhum, porque, na verdade, a vida não tem valor em si. Né, ou não tem valor quantificável em si. Né? Então, não há que se falar também em enriquecimento
ilícito. E com isso, então, a gente terminou a classificação dos seguros, né? Dividimos aí em seguros individuais, coletivos, dividimos em seguros patrimoniais ou de dano, o de dano, seguro de coisa e de responsabilidade civil, e também em seguros pessoais. E os seguros pessoais, eles podem ser de vida ou de integridade física. Pessoal, vou encerrar a gravação nesse momento, para o vídeo também não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, e a gente continua num próximo vídeo, estudando mais profundamente o seguro de dano e o seguro de vida aí. Muito obrigado a todos e até logo mais.